A tolerância. Hoje falaremos sobre a tolerância, meus estimáveis irmãos. Por exemplo, se alguém quer assassinar algum de nossos familiares, um filho, um irmão, nossa reação, nesse momento, deve ser a de defender o filho que estão atacando, defender o irmão. Como chefes de família, devemos saber responder. Mas se dissermos, não, eu não levantarei uma arma contra ninguém. E se ao bandido que está assassinando o filho ou está violentando a filha dissermos, eu te abençoo, filho meu, te perdoo todos os crimes que estás cometendo, então aí, estamos levando a tolerância ao extremo e é óbvio que também se está convertendo em cúmplice desse crime. Se um homem tem sua esposa e vêm os bandidos violentá-la, e ele responde dizendo-lhes, que Deus os abençoe. O que diriam de um homem assim? Seria um homem de chocolate, que não serve para nada. Obviamente, essa é a tolerância levada até o máximo, o que nos converte em cúmplices do delito. Se alguém põe uma criança sob nosso cuidado e alguém vem atropelá-la, e nós só sabemos dar as costas aos atropeladores, aos que vêm atropelar a criança, isso é cumplicidade com o delito e nada mais. Tem-se falado muito contra as armas nas distintas escolas de tipo esotérico ou pseudo-esotérico, mas tudo isso depende do nível de compreensão, porque até as mesmas armas costumam ser úteis quando se necessitam. Ponhamos um exemplo. Suponhamos que um filho vem atropelar sua mãe. Por sustentar-se nos ensinamentos, vai permitir que assassinem sua mãe? Não será, por tal motivo, capaz de apelar a uma arma para defender a vida daquela que o trouxe ao mundo, ou vai abençoar apenas os que querem assassinar sua própria mãe? Obviamente que, se ele, nesse caso, se torna tão tolerante que chega a abençoar os que vêm assassinar a autora de seus dias, pois, é um covarde e se converte em cúmplice do delito. Se ele, naquele momento, tem que apelar às armas, se não há mais remédio, pois, tem que defendê-la. Se não, contrairia um karma por não defendê-la. Agora, se alguém verdadeiramente está seguindo a senda do fio da navalha, tem que beijar o látego do carrasco e devolver bem por mal, abençoar os que o perseguem, e se lhe batem na face direita, por a esquerda para que lhe batam mais. É um pouco duro isso, mas, claro está, já alguém se resolveu a viver dentro da senda do fio da navalha, está buscando já a autorrealização íntima do ser, quer seguir as rigorosas ordalhas da iniciação, e isso é diferente. Mas, se lhe vem atropelar sua irmãzinha, sua esposa, seus filhos, as crianças que estão sob seu cuidado, se as vem assassinar, tratará como irmãozinhos os bandidos, os tratará com carinho, como a irmãozinhos. Seria absurdo, não é? O melhor, neste caso, é apelar à defesa, cumprir com o dever, morrer no campo de batalha se for necessário. Esta pergunta a fizeram uma vez a Krishnamurti, e francamente não a soube responder com exatidão. Se indo com uma irmã, lhe disseram, de repente alguém a atropelasse, o que faria? Ele respondeu que esperaria que isso acontecesse, para ver o que faria. Que ele esperaria que isso acontecesse realmente. Bom, esse saiu pela tangente, a resposta deveria ter sido mais concreta, a resposta deveria ter sido que a defenderia a todo custo. Não estou preconizando a violência. Não, estou assinalando até onde prejudicaria, por exemplo, o vício da tolerância, levada ao máximo, da tolerância convertida em vício, porque uma virtude, por bela que seja, além de certo ponto se converte em vício, em defeito. Assim, por exemplo, a Cabala nos fala dos sefirotes e de suas virtudes, mas também nos fala dos clifos que não são outra coisa senão os sefirotes invertidos, as antíteses das virtudes que personificam os sefirotes, o reverso da medalha, etc. Assim, pois, meus caros irmãos, o que necessitamos é compreensão, sair de tantos códigos de ética modernos, e atuar de modo diferente. Existe, por exemplo no Tibete, um livro especial de ação dos iniciados, o chamaremos de ética, embora essa palavra lá nem se conheça. Isso não é um código de ética, mas o certo é que está além do bem e do mal. Não esqueçam que em todo bom há algo de mal e em todo mal há algo de bom. Não esqueçam que entre o incenso da oração, também se esconde o delito. O delito se veste de mártir, de apóstolo, e chega até oficiar nos templos mais sagrados. Assim que, existe muita virtude nos malvados e muita maldade nos virtuosos, existe o bom do mal e o mal do bom.
No Tibete, repito, existe um livro muito especial para os iniciados, um livro de ação única. Muitas das formas de atuar desses iniciados nos surpreendem, não se encaixam, completamente, dentro dos modos de ser que temos aqui, no mundo ocidental. Por aí há um ditado que reza: não façamos coisas boas que pareçam más, nem mais que pareçam boas, mas os tibetanos não se deixam condicionar a mente por tal dito, atuam de forma tal, que a muitos nos surpreende. Os iniciados do Tibete não atuam de acordo com os códigos que existem sobre o bem e o mal, mas com os ditados da própria consciência, e isso é diferente. Quanto mais nos formos libertando de tantos e tantos códigos de ética, quanto mais individuais nos formos tornando, tanto mais iremos compreendendo a necessidade de dissolver o ego, o mim mesmo, o si mesmo. E é que o eu, como lhes tenho dito, é um livro de muitos tomos, um livro que temos que estudar, porque não é possível dissolver o ego, o mim mesmo, sem havê-lo compreendido integralmente, totalmente. É no terreno da vida prática onde devemos nos autodescobrir. Os erros que carregamos dentro afloram precisamente na vida prática, e se nos encontramos em estado de alerta, então os descobrimos tal qual são. Defeito descoberto deve ser compreendido, integralmente, através da técnica da meditação. Uma vez compreendido, deve ser eliminado com o poder serpentino anular que se desenvolve no corpo do asceta, isto é, com o poder de Devi Kundalini. Quanto mais se for desintegrando o ego, a consciência se irá tornando cada vez mais forte e no fim ficará introduzido, digamos, dentro de si mesmos, um centro de gravidade permanente, um centro de individualidade autêntica que nos libertará, totalmente, das ações e reações que provêm do mundo exterior. Mas necessitamos criar esse centro de gravidade permanente dentro de si mesmos, e isso somente é possível dissolvendo o ego. Criando, repito, esse centro de gravidade, teremos individualidade. Mas, hoje em dia, não somos sujeitos individuais, somos máquinas controladas por eus, todo mundo joga conosco, não temos autêntica individualidade. Quando houvermos dissolvido o ego, o mim mesmo, descobriremos com assombro místico que há algo que não é possível dissolver, e esse algo é odiado pelas pessoas de todas as religiões. Refiro-me ao Satã bíblico, esta palavra, naturalmente horroriza muitos. Já sabemos o papel que fez o diabo no Antigo Testamento. Mas nós devemos compreendê-lo. Esse diabo, que tanto nos assusta, é o menos daninho, como dissera Goethe, em um de seus poemas, palavras que põe na boca de Deus de todos os de tua espécie, súditos à minha lei rebeldes, o menos daninho e prejudicial tu és. Que Mefistófeles, Satã, seja o menos daninho e prejudicial. Parece incrível. Não é? Mas todas as pessoas religiosas pensam que, precisamente, Satanás é o mais daninho, e se nós nos pronunciamos a favor de Satanás, nos declaram satanistas, magos negros, feiticeiros, bruxos, gente maldita, etc. Assim é a humanidade. No entanto, lembrem-se que Satanás é a sombra do Eterno. Poderíamos dissolver o ego, reduzi-lo a pó, mas a Satanás não podemos dissolvê-lo porque é a sombra do Eterno. Se vamos por uma rua, projetamos nossa própria sombra, não é? Pela luz do sol. Assim, também, o Eterno projeta sua sombra em cada um de nós. Lembrem-se que cada um de nós tem uma centelha divina, virginal, inefável, que é nosso logo íntimo, nossa seidade. Ela projeta sua sombra em nossa psique, e essa sombra é precisamente Satanás, Mefistófeles, que entre os astecas é Xoloto, o Lúcifer de nosso Senhor Quetzalcoatl. Reflitamos, meus caros irmãos. Esse Satanás, a sombra do Eterno em cada um de nós, deve ser transformado em Lúcifer. Obviamente, Lúcifer é o portador da luz, o Lúcifer da manhã, e também o Lúcifer vespertino. Devemos, pois, transformar o diabo em Lúcifer. Quando nós, nos mundos superiores de consciência cósmica, vemos nosso próprio diabo, compreendemos a necessidade de transformá-lo. O diabo de qualquer profano, a sombra mefistofélica, falando à maneira de Goethe, de qualquer sujeito, é negro como o carvão, e é claro que lança um fogo sinistro, é aquele forrá diabólico. Mas eis aí o grandioso, transformar, converter essa sombra negra, esse diabo em Lúcifer, tornar-se possível quando eliminamos o ego animal,
quando destruímos os elementos desumanos que carregamos dentro. Então pode aquela sombra do Eterno vestir-se com a túnica da glória e converter-se em arcanjo de luz. Não esqueçam que Lúcifer tem potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos. Nos céus lhe obedecem os anjos, na terra faz tremer os humanos e nos infernos aos demônios. É, pois, Lúcifer, o príncipe da luz, o arcanjo da glória. Nós, repito, necessitamos converter o diabo em Lúcifer, modificar esse aspecto negro e tenebroso da sombra do Eterno, embranquecê-lo para torná-lo puro, perfeito, embelezá-lo, mediante a dissolução do ego animal. Se assim procedermos, a recompensa será grandiosa, ele nos conferirá a imortalidade, ele nos fará realmente fortes, porque hoje em dia, somos realmente fracos, absolutamente fracos, somos vítimas dos demais, todo mundo joga conosco. Infelizmente não temos querido compreender que os demais jogam conosco. Somos vítimas dos demais e não o sabemos, nos cremos poderosos, quando não somos mais que míseros gravetos, arrojados no mar borrascoso da existência. Convidou-os, pois, meus caros irmãos, a dissolver o ego com o propósito de que embranqueçam seu próprio daimon, seu xoloto, para que o convertam no príncipe da luz, no Senhor que tem potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos. Reflitam, pois, tornem-se mais individuais. Pergunta, mestre, sempre temos visto pessoas que têm o propósito de buscar a paz entre dois indivíduos que brigam. Para um estudante gnóstico, é lícito que intervenha de alguma maneira, seja por meio da oração ou de algum rito. Resposta, cada qual é cada qual. A discórdia existirá enquanto cada sujeito carregar, dentro de si mesmo, em sua psique, os elementos que provocam conflitos. Obviamente, enquanto existir a discórdia em nós mesmos, existirá fora de nós também. Então, resulta inútil que tratemos de apaziguar a outros, eles continuarão brigando, porque levam a discórdia dentro. É absurdo que tratemos nós, por meio de procedimentos ocultos e mágicos, que duas pessoas deixem de brigar. Isso não servirá de nada, pois poderiam deixar de brigar no momento, e depois continuar fazendo-o. A verdade é que nós devemos ser nós mesmos, devemos ser mais autorreflexivos, mais individuais, não nos identificarmos com tais cenas, viver nos autodescobrindo. Isso é o importante. Estudante. Não seria essa atitude até certo ponto egoísta? Porque por causa da discussão, essas duas pessoas poderiam chegar a matar-se e a intervenção de outro poderia evitá-lo. Mestre. Nossa intervenção, algumas vezes pode servir e outras não. A crua realidade dos fatos é que a disputa, a discórdia, existe em cada um de nós, e enquanto continuar existindo, continuarão os conflitos. Ninguém nos converteu a nós em policiais para irmos dissolver tumultos alheios. Como estão as coisas, o único que podemos e devemos fazer é velar por nós mesmos, eliminar nossos próprios erros. Não podemos eliminar os erros dos demais, cada um é cada um, não podemos mudar ninguém. Poderíamos advertir, mas isso não é suficiente para que outros mudem. Por exemplo, estou aqui falando-lhes, mas eu não poderia mudá-los, vocês têm que mudar por si mesmos. Assim também, nós não podemos servir de policiais aqui, ali e acolá. Cada qual tem que responder por seus próprios atos. Estudante. Mestre, o que nos pode dizer dos afetos? Isso é algo que por natureza todos os seres humanos possuem. Alguns, inclusive, são capazes de entregar a vida por um ser querido e utilizam também certos meios de expressão para manifestar esse afeto, esse amor. É lícito que existam esses pequenos afetos, assim demonstrados, entre filhos ou entre os esposos, etc. Mestre. O amor é grandioso, mas reza um ditado espanhol, obras fazem amores, que não boas razões. Eu tenho conhecido lares, muito afetuosos, que se desintegraram da noite para o dia. Há pouco conheci um, aparentemente muito feliz. Todos os filhos daquele lar eram afetuosos com seus pais, mas esse lar já acabou. O homem se divorciou da mulher e a mulher de seu homem, e os irmãos andam uns por um lado e outros por outro, e eram muito afetuosos. Por comum, os afetos degeneram em luxúria, de nada servem. Não esqueçam que o coração é também um centro erótico.
O melhor é o amor, e o amor não aceita os afetos. O amor é puro, belo, formoso e desinteressado, o amor se confirma nos fatos. De que serve que um homem esteja dizendo à mulher, te quero, te adoro, e não lhe dê nem sequer para o dia a dia? De que servem tantos beijocas, tantos abraços, e coisas assim por o estilo, se o homem não se preocupa, digamos, porque a mulher tenha com que comprar-se um par de meias, porque tenha com que vestir-se? É isso amor? Em vez de tanto beijoca, de tantas carícias, abraços, etc., é melhor que lhe dê suas roupas, que lhe pague seus aluguéis, isto é, que lhe dê para todas as coisas da vida, que cumpra com seus deveres, que não a trate mal, que não lhe bata, que não lhe puxe seus cabelos, que não lhe faça mal. Obras fazem amores, que não boas razões. Indubitavelmente, é tão mal ser duro, como ter espinhaço de borracha. Está bem que o homem seja natural com sua mulher e que a mulher seja muito natural com seu homem, mas todos esses lares onde existem tantos e tantos beijos e abraços, e coisas assim por o estilo, tantos afetos, em uma palavra, terminam mal e isso já o temos evidenciado na prática. Eu tenho visto lares onde tudo era puro afeto, e hoje em dia já se acabaram, e tenho visto lares onde o homem não é assim. Tampouco tem espinhaço de borracha, mas não é duro de coração, não é afetuoso, mas sabe cumprir com seus deveres, seu amor o demonstra com fatos, com simplicidade e contato. Esses lares chegam muito longe, não se acabam jamais, só os destrói a morte, o que é muito natural. Vigiemos nossos próprios atos. De onde nascem os afetos e o que são os afetos? Os afetos têm por fundamento a luxúria, são vícios. O coração é também um centro erótico que conduz inevitavelmente ao abuso sexual. Todos esses sentimentalismos de homens e mulheres degeneram em fornicação, em luxúria, em morbidez. De maneira que, os afetos são o resultado, o produto da luxúria. O amor é o mais belo, o mais puro, é como uma criança recém-nascida, não busca nada para si, senão tudo para o ser que ama, não inclui afeto, mas sabe cumprir com seu dever. Se demonstra com fatos e não simplesmente com vã palavreado insubstancial de conversa ambígua. Aquele que promete à pobre dama de seus sonhos todas as riquezas do mundo ainda que não as tenha, lhe baixa o céu e o põe a seus pés, por comum resulta totalmente falso. Mas esses homens que não prometem muito às mulheres, mas que sim lhes cumprem, que velam por elas, que não as abandonam, indubitavelmente resultam magníficos. O mesmo sucede quanto à mulher. Aquelas que são muito carinhosas, muito melosas, pois, enfim, que vivem cheias de afetos, quase sempre põem ao marido seus bons chifres. As mulheres aquelas que não são afetuosas, cumpridoras de seus deveres, que fazem todos seus afazeres com muito juízo diariamente, que velam por seus filhos, que atendem a seus maridos, indubitavelmente resultam magníficas esposas, fiéis e sinceras, incapazes de trair, mas as muito melosas, sentimentais, cheias de afetos, terminam pondo ao pobre homem um bom par de chifres.